Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou trazer um pouco do que foram as oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. E fazer um pequeno preview de como ficaram as quartas, aí depois, mais perto, a gente entra de novo nesse mérito, beleza? Mas vamos ver então os confrontos, né, e quem passou e quem foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, como vocês já podem ver na tela. Começando por Grêmio e Fluminense, um dos confrontos de dois brasileiros, e que o Fluminense acabou levando a melhor. A verdade é que esse confronto ele era bem nivelado, são dois times que têm algum nível de qualidade, mas vem passando por um momento tenebroso, e estão na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jogo de ida, 2x1 pro Grêmio, o jogo de volta, 2x1 pro Fluminense. No fundo, foi extremamente parelho. Eu não consigo cravar aqui alguém que foi melhor. Talvez o Fluminense tenha sido um pouquinho superior no cômputo geral, mas no fim das contas, de fato, foram confrontos muito duros, foi para pênaltis, nos pênaltis qualquer coisa pode acontecer. O Fluminense ganhou, se classificou. Na própria chave, né? Então, o que vai ser o confronto? Atlético Mineiro e São Lourenço, 1x1 em São Lourenço, e 1x0 em Atlético Mineiro. E o Atlético se classificou para as quartas de final da Libertadores. Esse confronto aqui, vou ser bem sincero para vocês, né? Eu não vi direito, tá? Então não sei muito detalhe também. Só que foi um resultado esperado, né? O Atlético Mineiro, mesmo numa fase meio duvidosa, é um time muito melhor do que o São Lourenço. O futebol argentino, de maneira geral, não tá legal, né? Tá passando por um momento bem complicado. E times de mais médio porte da Argentina, como é o São Lourenço, sofrem ainda mais. E com certeza não era cotado como um favorito, mas fez um bom jogo em casa. Então levou um resultado factível para decidir na Arena MRV. Não foi feliz, passou o Atlético Mineiro, favorito, com certeza, cumpriu seu papel e vai enfrentar o Fluminense nas quartas de final. Colo-Colo e Júnior Barranquilla, com todo respeito, ninguém viu. Só quem torce para um desses times viu esses dois jogos, né? Com todo respeito, um abraço para eles. O Colo-Colo se classificou. Eu acharia que o Júnior Barranquilla seria um time melhor, mas foi eliminado, né? Deu Colo-Colo, um time chileno. Há quanto tempo não tem um time chileno chegando em fases mais agudas da Libertadores, né? O futebol chileno que tá meia bomba, mas classificou e vai pegar, infelizmente, pro Colo-Colo, o River Plate, que é aí o único time argentino que sobreviveu na Libertadores nas quartas de final. Um cenário muito curioso, porque há poucos anos atrás você tinha uma prevalência de times, né, argentinos, na verdade, na Libertadores, e uma tentativa dos brasileiros de chegar ali. Isso mudou muito nos últimos anos. Você tem virtualmente todos os times brasileiros possíveis nas quartas de final e um argentino, né? O São Lourenço foi eliminado, o Tajeres foi eliminado pelo próprio River, e não sei se teve mais algum, acho que já não tinha mais nenhum. Os times argentinos bem mal. O River Plate era favorito com certa sobra, né? O River que é o melhor time da Argentina, e o Tajeres que é um time mais ou menos, né? Até fez jogo duro, porque é meio que um clássico. Não é bem um clássico, mas é um jogo mais duro, né? Jogo de times do mesmo país é sempre mais complicado, então o Tajeres endureceu o confronto, acabou perdendo em casa de 1x0 e perdeu de novo no Monumental de 2x1. Um abraço pra ele. E agora o River vai pegar o Colo-Colo, que é uma mamata legal pro River Plate. Vamos para os próximos jogos. Tá aqui os outros 4 jogos das oitavas de final, começando por Nacional do Uruguai e São Paulo. O Nacional que disputa ali com o Peñarol quem é o melhor time do Uruguai. Talvez hoje seja até melhor do que o Peñarol. Historicamente não, mas hoje talvez. Fez um jogo interessante com o São Paulo no Uruguai, é um jogo muito pegado. Futebol uruguaio, futebol de muito contato, muito físico. Um 0x0 no resultado relativamente razoável pro Nacional, visto que era com certeza o time mais fraco dessa disputa. Mas no Morumbis, hoje, eu tô gravando isso, né, no pós-jogo do Flamengo, então das 9h30, o mais cedo teve São Paulo Nacional. O Nacional não viu a cor da bola, né? O São Paulo ganhou com certa tranquilidade, 2x0, mas assim, em nenhum momento eu senti que o Nacional iria trazer de fato algum tipo de complicação para cima do São Paulo. O São Paulo é um time superior, fez valer o jogo em casa e se classificou. Fica aqui o adendo pro jogador do Nacional, que acabou passando mal na partida. Se eu não me engano, pelo que eu vi nas notícias, ele teve uma arritmia, saiu de campo consciente, mas voltou a ficar inconsciente, está internado no Albert Einstein. Então aí toda melhora pro nosso colega, que eu não sei, não lembro o nome aqui dele, mas porra, toda melhora. Espero que você fique bem, jogador do Nacional do Uruguai. Próximo jogo, eu vou pular, porque depois eu vou tratar dele. Eu vou falar primeiro do Peñarol e Strongest, tá? Porque também ninguém viu Peñarol e The Strongest. Um jogo, talvez o jogo mais bizonhamente ruim que as oitavas de final da Libertadores já teve, né? O Peñarol trucidou o Strongest em casa, e aí ficou fácil para jogar na altitude,
segurou o jogo do jeito que deu, perdeu de 1-0 e dane-se. The Strongest provavelmente não teve a menor chance. Peñarol se classificou para as quartas de final. Dito isso, vamos aos últimos 2 jogos. Começar pelo Flamengo e Bolívar, que vamos deixar o melhor pro final. Flamengo e Bolívar, o Flamengo conseguiu se classificar. Venceu de 2-0 no Maracanã e perdeu de 1-0 agora há pouco lá na Bolívia. O resultado do Maracanã foi bom, né? Foi bom, mas não foi o ideal. O ideal seria o que o Peñarol fez. Jogos muito similares contra adversários razoavelmente fortes que iam jogar na altitude o jogo de volta. Ambos jogam no mesmo estádio, por sinal, né? No Hernando Siles. Cara, o Peñarol fez o necessário. 4-0 matou. O 3-0 é praticamente garantido. O 2 é muito arriscado. O Flamengo fez o mínimo possível para não ir em desespero para a Bolívia. E foi mesmo. Porque se tivesse sido 1-0, teria ido para os pênaltis. Muito provavelmente nos pênaltis o Flamengo seria eliminado. Mas foi um jogo ok no Maracanã. O jogo da Bolívia, irmão, é uma batalha. Esses jogos na altitude, a 3.600 metros de altura, são quase um crime, né? Quase um crime, é outro esporte. Cara, o Flamengo fez o que ele pôde. Ele se degladiou em campo para correr, para desarmar, para reduzir espaço, tentar de alguma forma impedir que o Bolívar jogasse futebol. Assim o fez. O Bolívar não fez um jogo bom, fez um jogo muito melhor, por sinal, na fase de grupos, em que Flamengo e Bolívar jogaram contra o outro também, o Bolívar ganhou de 2-1, mas nesse o Bolívar jogou bem pior, achou um gol de bola nas costas do Ayrton Lucas, como clássico do Flamengo, tomou gol exatamente igual nas últimas 3 partidas, contra Palmeiras, contra Botafogo e agora contra o Bolívar. Mas tudo bem, né? Esse é outro debate. Achou esse gol no segundo tempo e tentou uma pressão ali nos últimos 30, 25 minutos, mas não foi feliz. Agora, do mesmo jeito que o Flamengo fez um jogo bom na altitude, um jogo que era possível fazer, jogo de muita garra, muita vontade, muita força física, cara, o Bolívar é horroroso. O time do Bolívar é muito ruim, muito ruim, muito ruim. Péssimo, horrível. Tinha que buscar um resultado de 2-0 contra um adversário fragilizado, na altitude, e parecia que não queria jogar. O Bolívar joga com uma passividade, parece que joga com medo do Flamengo, não quer atacar, joga lento, muito devagar. E aí quando tenta fazer uma coisa, quantas vezes eles se perdem na própria falta de habilidade, cara. O maluco domina a bola na lateral, deixa a bola sair, passe errado, uma bola sem pressão nenhuma. Pô, chuta a bola sozinho, a bola vai parar na lua. Cara, o time do Bolívar é horroroso. Porque assim, o Botafogo acabou de ganhar de 4-1 no Flamengo, um time que é muito mais qualificado. Explorou as fraquezas do Flamengo e fez 4 gols. O Bolívar não conseguiu. Ele fez um gol e olhe lá. Beleza, teve milagres do Rossi. Mas na altitude é sempre assim. O Bolívar jogou mal demais. Fica o registro como é ruim o time do Bolívar. Ficou o registro. Mas o Flamengo jogou bem e também merece esse crédito. Vamos aqui ao último confronto das oitavas de final. Antes da gente fazer o round-up, né, e ir para as quartas e analisar rapidinho. Botafogo e Palmeiras, o que de longe era já previsto como o melhor confronto das oitavas de final, foi, de fato, o melhor confronto. Por quê? No jogo de ida no Newton Santos, o Botafogo venceu de 2-1, resultado legal, e na volta teve um empate de 2-2 no Allianz Parque. Portanto, o Botafogo se classificou para as quartas de final. Aí você fala, tá, beleza, 2 bons jogos, né? 2-1 e 2-2, jogão, foi por isso? Foi bom? Não. Foi porque o jogo de ida foi bom. O jogo de volta tava meio ruim, porque o Palmeiras pressionou o jogo inteiro. Colocou 50 bolas na área, o que é típico do Palmeiras, mas tava mal demais, errando tudo. O Palmeiras não tava num bom dia, mesmo tentando muito. O Botafogo foi fatal. Acho que teve um momento do jogo que o Botafogo tinha 3 chutes no gol. Não, eram 5 chutes, 2 no gol e 2 gols. Pra você ver o quão fatal é esse time do Botafogo, e tinha basicamente liquidado a fatura. Porque aos 40 do segundo tempo, algo por aí, tava um agregado de 4-1, pô. Porque foi 2-1 o primeiro jogo e o segundo estava 2-0 pro Botafogo, cara. Tava 4-1 no agregado. E, irmão, os últimos 10 minutos de jogo foram uma insanidade. Porque o Palmeiras fez o primeiro gol, aos 40 bola. Aí uns 3, 4 minutos depois, fez o segundo gol, pô. E aí, tava um gol de se classificar, porque o 3-2 levava pros pênaltis. Então faltava um gol, cara, pra ir pros pênaltis. E o Botafogo ia chegar derretido nos pênaltis. E o gol saiu, pô. E aí, tipo assim, aos 50 e pouco do segundo tempo, o terceiro gol saiu. Só que a bola tinha pegado na mão do Gustavo Gomes quando ele dominou pra fazer o gol de dentro da área. O VAR chamou e o juiz anulou o gol corretamente, tá? Foi um gol corretamente anulado. De fato, pegou muito na mão. Se não pegasse, ia passar a bola. E aí, na sequência disso, teve uma falta pro Palmeiras que o Gabriel Menino cobrou na forquilha. A bola foi na forquilha. Forquilha. Inacreditável. Um lance assim, inacreditável. Foram 10 minutos inacreditáveis. O Botafogo já tinha ganhado. Ele derreteu nos últimos 10 minutos. O Palmeiras cresceu
Eu acho que todo mundo do Brasil que tava vendo aquele jogo, botafoguense, palmeirense, qualquer outro time, tinha certeza absoluta que o Botafogo ia entregar. Quando foi o segundo gol do Palmeiras, todo mundo tinha certeza que o Botafogo ia perder. Certeza absoluta. Certeza. E não aconteceu, porque teve um toque na mão no terceiro gol e depois uma bola que foi na forquilha. Pô, absurdo. Foi um final de jogo surreal. Só que o Botafogo, ele conseguiu. Diferentemente do ano passado, em que ele derreteu no Campeonato Brasileiro, em grande parte pela derrota para o Flamengo no Engenhão e depois para a derrota histórica para o Palmeiras, estava 3-0 e acabou 4-3. Dessa vez isso não aconteceu, o que mostra uma força nova do Botafogo. Uma força de resistir a esses momentos inoportunos que acontecem no futebol e que você tem que aprender a suportar e passar por cima. O Botafogo conseguiu. Dito isso, muito mérito do Botafogo também de ter conseguido eliminar o Palmeiras, que agora ficou numa situação que só tem uma competição, né? O Palmeiras vai jogar todas as fichas no Campeonato Brasileiro, porque foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo nas oitavas, foi eliminado pelo Botafogo nas oitavas da Libertadores, sobrou só o Brasileirão. Já para o Botafogo, sobrou Brasileirão e Libertadores. E para o Flamengo, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Dito isso, vamos ver rapidinho como ficaram os confrontos de quartas de final da Copa Libertadores. Está aqui os confrontos de quartas de final da Libertadores. Fluminense, Atlético Mineiro, Colo-Colo e River Plate, Botafogo e São Paulo, Flamengo e Peñarol. Com Atlético Mineiro, River Plate, São Paulo e Peñarol decidindo em casa. O que falar rapidamente deles, né? Primeiro, dois confrontos muito interessantes, dois confrontos com um candidato mais firme, né, de favoritismo. Fluminense e Atlético Mineiro é um confronto absolutamente em aberto. Absolutamente em aberto, vai ser dois jogos absurdos. Talvez o Atlético Mineiro tenha uma certa vantagem, porque hoje é um time um pouco melhor e decide em casa. Colo-Colo e River Plate é um jogo com o favorito mais absoluto dos quatro, na minha opinião. O Colo-Colo é um time horrível, e ainda vai decidir fora de casa. Então, a chance do River Plate meter 1-0 e depois um 3-0 é imensa, sem dificuldade vai se classificar, na minha opinião. Botafogo e São Paulo é provavelmente o melhor confronto das quartas de final e devem ser os dois jogos mais maneiros que a gente vai ter. Fica aqui um ponto muito importante que para mim pode ser crucial, que é o segundo jogo, o jogo decisivo ser no Morumbi. Né? Isso é para o São Paulo algo muito importante. Primeiro que foge do gramado sintético e segundo porque a pressão da torcida São Paulina no Morumbi pode fazer muita diferença em um jogo de Libertadores que eles gostam, estão acostumados. Com certeza dois jogões. Esse jogo em casa do São Paulo na segunda partida nivela o que talvez tecnicamente o Botafogo tenha como superior. E para fechar, a gente tem as últimas quartas de final entre Flamengo e Peñarol, onde claramente o Flamengo também é um favorito, claro, né? É um time extremamente melhor. O Peñarol é um time bem fraco, um time péssimo, que joga de maneira muito física, muito agressiva, como um time uruguaio normalmente joga, só que tem a vantagem de decidir em casa. Beleza, que o fator casa não é tão grande assim, porque é nível do mar, né? O Peñarol é meio ruim. Só que o Flamengo já viveu isso no ano passado contra o Olímpia. Fez um resultado fraco no Maracanã, de 1-0, e perdeu de 3-1 no Paraguai. É uma situação bem parecida, jogando contra um time, né, de expressão, um time de história, um time pesado, mas que hoje é horrível, horroroso. Então é muito importante o Flamengo fazer um bom jogo no Maracanã e vencer de mais de 1-0. Um empate no Maracanã é trágico, uma vitória de 1-0 é arriscada. 2-0 é um resultado muito interessante, porque diferentemente de jogar na altitude, jogar na casa do Peñarol, o Flamengo vai jogar, pô. O Flamengo tem que jogar, porque o Peñarol é um time ruim e vai se abrir, né? Vai se abrir a contra-ataques, enfim, esse tipo de coisa. Então o Flamengo é também claramente um candidato franco aqui, né? Mais parecido com o River Plate, quando que a desvantagem é não decidir em casa. Na sequência, cara, a gente pode ter jogos legais de semifinal, tá? Um Fluminense e River Plate, um Flamengo e Botafogo. Tem umas coisas interessantes vindo aí. E fica a curiosidade, quantos times brasileiros a gente não tem nas quartas, né? A gente tá com 5 times do Brasil, um da Argentina, um do Chile e um do Uruguai. Muito provavelmente a gente terá 3 do Brasil e um da Argentina nas semifinais. Uma mudança gigante dos últimos anos aí na Copa Libertadores. E além disso, uma outra nota, é a primeira vez que 3 clubes do Rio de Janeiro, a primeira vez na história, tá? Que 3 clubes do Rio de Janeiro estão nas quartas de final. E é possível que tenham 3 clubes do Rio de Janeiro na semifinal, que também seria um negócio absolutamente bizarro. Né? A força do futebol carioca, que melhorou muito nos últimos anos, com a SAF do Botafogo, principalmente, a reestruturação do Flamengo, e o Fluminense, que sempre fica ali na mais ou menos. Né? É isso então.
Tá entregue o resultado aí das oitavas de final, uma análise bem rapidinha das quartas. A gente vai voltar para falar mais a fundo sobre as quartas de final mais para frente, que agora acho que vai demorar um mês mais ou menos para ter os jogos das quartas da Libertadores, porque tem data FIFA, isso caramba. É isso então, agradeço aí os views de todos, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando dos conteúdos. Vamos voltar com sempre mais coisa aí todos os dias, não todos os dias necessariamente, mas praticamente todos os dias. Espero vocês nos próximos vídeos, um abraço e até a próxima.